se eu te dissesse que cada passo seu, cada pensamento, cada piscada está sendo vigiado? Não por um vizinho, mas por um poder invisível, onipresente, que reescreve a própria realidade? Pare e olhe em volta. A tecnologia que nos conecta também poderia nos aprisionar? Essa é a pergunta aterrorizante que George Orwell nos forçou a fazer em 1949, com sua obra-prima distópica 1984. Um livro que não é apenas ficção científica, mas um manual de advertência sobre o futuro que podemos construir, ou pior, que podemos permitir que nos seja imposto. Em Oceania, o superestado onde se passa a história, a liberdade é uma miragem e o amor é traição. Você vai mergulhar conosco na vida de Winston Smith, um homem comum que decide cometer o crime mais perigoso de todos: pensar. Este resumo não é apenas para quem não leu o livro, mas para quem precisa revisitar o quão perto estamos de viver sob o olhar frio do grande irmão. Fique conosco até o final, porque a conclusão de Winston é o que realmente nos assombra: o domínio do partido e o grande irmão. Em Oceania, não existe governo, existe o partido. Acima de tudo e de todos está o grande irmão. Um rosto nos pôsteres, uma voz que dita a lei, uma figura que talvez nem exista, mas que é a personificação máxima do poder. A doutrina do partido se resume a 3 slogans gravados na memória de todos, 3 mentiras que são verdades absolutas: guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. A cada esquina, o telescreen, uma tela que é TV e câmera de vigilância, não apenas transmite propaganda, mas observa cada movimento. É impossível saber se você está sendo visto, mas você sabe que pode estar sendo. Isso cria uma autocensura paralisante. É o medo que mantém a ordem. O trabalho de Winston reescrevendo a história. O Winston Smith trabalha no Ministério da Verdade, Miniver. O nome é uma ironia cruel. O Miniver não cria a verdade, ele a destrói. O trabalho de Winston é reescrever o passado. Se o grande irmão disser que chocolate nunca existiu, os registros devem ser alterados. Se um herói de hoje for um traidor de amanhã, todas as menções a ele são apagadas da história, como se ele fosse um não-pessoa. A verdade não é o que aconteceu. A verdade é o que o partido diz que aconteceu. Isso nos lembra: se o passado puder ser alterado, o futuro se torna insustentável, e o presente a única realidade possível. E é exatamente essa manipulação do tempo que desperta a centelha de rebeldia em Winston. Ele começa um diário, escondido, arriscando a morte por registrar um único pensamento não autorizado. Abaixo o grande irmão. O pensamento crime e a novilíngua. No mundo de 1984, o maior perigo é o pensamento crime. Ter ideias que desafiem o partido. Para combater isso, eles criaram a novilíngua, um idioma desenhado para tornar o pensamento subversivo impossível. Como? Eliminando palavras que expressam conceitos de liberdade, rebelião ou individualidade. Se você não tem a palavra para revolução, você pode sequer concebê-la. Eles acreditavam que, ao encolher a linguagem, encolheriam um raio de pensamento. Os agentes da polícia do pensamento estão por toda parte, e muitas vezes, as crianças são doutrinadas para denunciar os próprios pais. A lealdade não é à família, é ao partido. O despertar do amor e a traição. A vida de Winston muda radicalmente quando ele conhece Julia. Ela é uma rebelde que vivia em segredo, escondendo sua individualidade sob uma fachada de fervor ideológico. O relacionamento deles não é apenas um caso de amor, é um ato político. É a afirmação de que os sentimentos humanos e a conexão individual ainda existem, desafiando a tentativa do partido de canalizar toda a energia emocional para o grande irmão. Juntos, eles procuram a lendária Fraternidade, um grupo de resistência clandestino. Eles se encontram com O'Brien, um membro de alto escalão do partido que Winston erroneamente acredita ser um agente secreto da Fraternidade. O'Brien parece confirmar as esperanças de Winston. Se há república, ela reside nos proles, o nome dado à classe trabalhadora, a única que o partido não considera digna de vigilância constante. O terror do Ministério do Amor. É aqui que a história afunda no terror. O'Brien era uma trapa. Winston e Julia são capturados pela polícia do pensamento e levados ao Ministério do Amor, Mini-Love, o lugar onde o partido lida com seus inimigos ideológicos. No Mini-Love, Winston é submetido a meses de tortura e reeducação por O'Brien. A tortura não visa arrancar informações, mas sim a mudar a realidade que Winston percebe. É a batalha final pela mente dele. O'Brien o força a aceitar que 2 mais 2 pode ser 5,
se o partido assim desejar. O clímax da reeducação é a sala 101. O que há lá? O pior medo do indivíduo. Para Winston, são ratos. Ele é levado ao ponto em que o medo supera todo o seu ser. Para salvar a si mesmo, Winston faz o que o partido esperava. Ele trai a única coisa que amava. Ele grita para que o horror dos ratos seja feito em Julia e não nele. O laço emocional está rompido. A derrota de Winston. A reeducação está completa. Winston é libertado, mas está quebrado. Ele se encontra com Julia e percebe que ela também o traiu. Mas isso não importa. O amor que sentia um pelo outro foi substituído por uma fria indiferença. O sentimento mais importante agora é o amor incondicional pelo grande irmão. Enfim, Winston está num café, vazio. Ele acompanha as notícias. Finalmente, ele entende. O passado foi apagado, o pensamento crime foi curado, a rebelião foi esmagada. Ele não só aceita as mentiras do partido, como as ama. A última frase da história é o atestado de óbito da sua alma. Ele amava o grande irmão. O 1984 de Orwell é um espelho. Ele pergunta o que estamos dispostos a sacrificar pela segurança e pelo conforto, e o quão rápido a verdade pode ser substituída por uma mentira repetida incessantemente. É um apelo para proteger a linguagem, o passado e, acima de tudo, a capacidade de dizer que 2 mais 2 é igual a 4, sem medo. Se você chegou até aqui, é porque a mensagem de Orwell ainda ressoa. Por favor, deixe seu like neste vídeo para que a história de Winston continue a alertar mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nossas próximas análises sobre distopias que se tornaram realidade. E se gostou deste resumo, clique na tela final e assista ao nosso vídeo sobre Admirável Mundo Novo, para ver uma outra face da opressão. Um grande abraço e até o próximo vídeo, onde a realidade é sempre mais estranha que a ficção.